Olá, galera. Nesse vídeo vou falar sobre como obter a equação da reta usando a mesma ideia que já fizemos nos últimos vídeos, tá? Nos últimos vídeos a gente se baseou nessa matriz, né? Tanto para calcular a área de um triângulo, a gente teve que calcular o determinante dessa matriz, como também para saber se três pontos estão alinhados. Aí também a gente teve que usar essa matriz. A gente também pode usar essa matriz para determinar a equação de uma reta. Então, vamos ver como é que vai ser essa ideia, né? Então, aqui no primeiro exemplo, eu quero saber qual é a equação da reta que passa por esses dois pontos, né? Marcando esses dois pontos no plano cartesiano, passa uma reta por elas, por esses pontos. Eu quero saber qual é a equação dessa reta. Aqui só para ficar visível, né? Aqui, ó, o ponto A está aqui, o ponto B está aqui marcado no plano cartesiano. Eu quero saber qual é a equação da reta que passa por esses dois pontos. Então a ideia é o seguinte: vou pegar um ponto qualquer no plano cartesiano, né? Aqui eu até chamei de P, né? Como é um ponto qualquer do plano cartesiano, então as coordenadas dela vai ser x e y, tá? Não é fixado não, peguei um ponto qualquer. E a ideia é o seguinte, como esses três pontos têm que estar alinhados, né, porque estão sobre a mesma reta, então na hora da gente for calcular o determinante tem que dar zero desses pontos. Então vamos lá. Voltando para cá, então a ideia é o seguinte, é muito parecido com a ideia de alinhamento de três pontos. A gente vai ver, a gente vai fazer o determinante e vai igualar a zero, sendo que os três pontos que a gente vai usar vai ser esse e aquele ponto xy que a gente pegou, né? Um ponto qualquer sobre a reta. Só para não ficar muito grande, eu vou usar aquele macetinho na hora de calcular o determinante, tá? Dá para resolver tranquilamente usando a regra de Sarri, né? Que é dobrar as duas primeiras colunas. Lembrando, né, que esse macetinho que eu vou resolver só é possível porque essa coluna aqui ela é formada só por número um, tá? Então, o macetinho, para quem não lembra, né, é o seguinte, você coloca os três pontos um embaixo do outro, né, como se estivesse formando uma matriz. Tanto faz a ordem, tá? Vou começar com x, y, colocar esse ponto embaixo, 3, 2, e botar esse ponto embaixo, 7, 9. Beleza? E usando esse macetinho, né, a gente repete a primeira linha aqui embaixo. Só estou fazendo por esse macete, né? Geralmente estou fazendo mais por esse macete porque vai mais rápido, senão o vídeo acaba ficando mais longo. Faz aquelas multiplicações também seguindo a diagonal aqui, né? Vai ficar 2x multiplicando, 3 vezes 9, 27, e 7 vezes y, 7y, beleza? Somando aqui, na verdade não tem nenhum termo semelhante, né? Quando somar vai ficar uma expressão algébrica com três termos. Vai ficar assim, ó, 2x mais 27 mais 7y. Somei na ordem que estava aqui, beleza? E agora a gente faz a multiplicação também seguindo a outra diagonal, né? Multiplicando aqui vai dar 3y, multiplicando aqui vai dar 14, multiplicando aqui vai dar 9x. Somando aqui, vou ter que deixar na ordem que está aparecendo, vai dar esses termos aí. Como esses três pontos tem que estar alinhados, né? Ó, os três pontos têm que estar alinhados, isso significa que o determinante tem que dar zero. Então, quando eu diminuir o valor da direita menos o valor da esquerda, tem que dar zero. Então, vai ficar essa equação aqui, ó. O da direita, 2x mais 27 mais 7y. Tá? Esse é o valor da direita, né? Esse valor aqui.
menos o valor que está dando na esquerda. Lembrando aqui, nesse caso, é obrigatório colocar um parênteses, né? 3y mais 14 mais 9x. Como os pontos têm que estar alinhados, né? O determinante tem que dar zero. Esse parênteses aqui não é necessário, tá? Mas esse aqui é obrigatório porque tem esse sinal de menos aqui, tá? O sinal de menos está diminuindo toda a expressão, então tem que colocar o parênteses para indicar que ela está subtraindo toda a expressão. Vamos lá. Esse lado aqui eu vou repetir. 2x mais 27 mais 7y. E esse menos aqui dá para fazer uma espécie de distributiva com um sinal. Tá? Menos aqui com... O 3 aqui seria positivo, né? Menos com mais é menos, seria menos 3y. Menos com mais aqui também vai dar menos. É a regra da multiplicação. E menos com mais aqui também vai dar menos. Ou também você pode pensar que vai trocar o sinal de todo mundo, né? Quem é positivo fica negativo e quem é negativo fica positivo. Nesse caso, como todo mundo é positivo, aí troca o sinal, todo mundo fica negativo. Também pode pensar dessa forma. Agora a gente tem que ver se tem termos semelhantes para poder reduzir, né? E tem, né? 2x e menos 9x são termos semelhantes, dá para a gente reduzi-los. E 27 e menos 14 são termos semelhantes, também dá para reduzir. E 7y e menos 3y são termos semelhantes, também dá para reduzir. Então a gente vai juntar os termos aí que são semelhantes. 2x menos 9x dá menos 7x. Beleza? Vou fazer o segundo com y, tanto faz a ordem. 7y menos 3y dá 4y, né? No caso vai ficar positivo. 27 menos 14... 27 menos 14... 13, né? Igual a zero. Beleza? Essa equação que a gente obtém... com essa cara aqui... ela é chamada de equação geral da reta. Beleza? Então, essa equação que tem essa cara é chamada de equação geral da reta. A equação geral da reta, ela tem essa cara. AX mais BY mais C igual a zero. Tá? Sendo que o A, B e C são os coeficientes, né? Seriam esses números aqui. Então, a equação geral da reta, ela tem essa cara. Geralmente, né, quando a gente resolve aqui o determinante, já cai nessa cara aqui, já, né? Nesse formato. Tem um outro tipo que a gente chama de equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta é muito parecido com o que vocês já viram no primeiro ano de função afim, né? A equação reduzida da reta, ela tem essa cara aqui. Essa carinha aqui talvez seja mais familiar para vocês. Então, essa cara aqui é chamado de equação reduzida da reta. Beleza? Então, existe a equação geral da reta e a equação reduzida da reta. E claro, né, que dá para pegar a equação geral e transformar na equação reduzida. Vou fazer aqui para ver como é que vai ficar. Então, para transformar a equação geral na equação reduzida, primeiro observe que o y está isolado, né, de um lado da igualdade. Então, o primeiro passo seria fazer isso, deixar o y de um lado. Então, 4y eu vou deixar ele desse lado de cá mesmo. E o menos 7 e o 13 eu passo para o outro lado da igualdade. O 7 aqui é negativo, quando vai para o outro lado fica positivo. Vai ficar 7x. O 13 é positivo, quando for para o outro lado vai ficar negativo.
Agora só falta eu tirar esse 4 daqui, né? Se eu tirar esse 4 daqui, eu vou ter uma equação com essa cara. E para tirar esse 4 daqui, uma forma é o seguinte, você divide toda a equação por 4. Talvez essa seja a ideia mais fácil, né? Por que dividir por 4? Porque aqui 4 dividido por 4 vai dar 1. Ficaria 1y, que é a mesma coisa que y. 7 dividido por 4, bom, não vai dar uma divisão exata, né? Então eu posso deixar na forma de fração mesmo. A mesma coisa aqui, né? Não dá para simplificar, então pode deixar dessa forma. Então, essa daqui seria a nossa equação reduzida da reta. Quem lembra um pouco de função afim, talvez lembre dessa cara, né? Tem tudo a ver, né? Porque função afim, o gráfico é uma reta, né? E aqui a gente está procurando a equação da reta. Então, é claro que também dá para escrever a equação da reta justamente com essa cara. Beleza? Então, tem a equação geral da reta e a equação reduzida da reta. Vou fazer mais um exemplo. Vou fazer um pouquinho mais rápido. Mas a ideia é o mesmo, tá? Eu quero saber qual é a equação da reta que passa por esses dois pontos. Então, eu pego um ponto qualquer sobre essa reta, que vai ser o meu xy, e calculo o determinante, né? Usando esses três pontos. Então, vou começar com xy. Vou colocar isso aqui embaixo, menos 4 e 1, e vou colocar menos 5 e menos 6 embaixo, beleza? Lembrando que só posso usar esse macete porque a terceira coluna da fórmula, né, da matriz, ela é toda igual a 1, tá? Só posso usar porque aqui é igual a 1, tá? É sempre bom lembrar disso, porque se não fosse isso, não teria como usar não teria como usar esse macete. Aí teria que usar a regra de Sarri mesmo. Repete aqui o xy, vou fazer um pouquinho mais rápido. Então, multiplicando aqui, vai dar x vezes 1 é x, menos com menos é mais, 4 vezes 6, 24, menos 5y. E somando, x, tanto faz a ordem, tá? Mais 24, menos 5y. E aqui de novo, né? Fazendo para o outro lado. Na outra diagonal agora, né? Menos 4y, menos 5, menos 6x. Somando. Como os três pontos estão alinhados, então o determinante tem que dar zero. Então, quando eu fazer esse da direita menos o da esquerda, tem que dar igual a zero. Então, x mais 24 menos 5y. Menos o da esquerda, que é obrigado a colocar parênteses. Tem que ser igual a zero, tá? Os três pontos estão alinhados, então, quando calcular o determinante, que é esse menos o de cá, tem que dar igual a zero. E aqui, elimina primeiro parênteses, né? Fazendo essa distributiva aqui do sinal. Então, esse menos aqui vai trocar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses, né? Aqui é negativo, vai ficar positivo. Aqui é negativo, também vai ficar positivo. Aqui é negativo, também vai ficar positivo. Junto os termos semelhantes. X com 6x. X mais 6x dá 7x. 24. Vou somar o do y primeiro, né? Porque eu quero o segundo aqui sendo y, eu já fico com essa cara aqui já, né? Da equação geral da reta. O segundo termo é o que acompanha, é o que tem y. Então, cadê o que tem y? Menos 5x mais 4y. Menos 5x mais 4y, menos 5 mais 4 dá menos 1, ficaria menos 1y, que é a mesma coisa de menos y. Tá? 1 não é obrigado a aparecer nesse caso. E agora sim, 24 mais 5 dá 29.
igual a zero. Pronto. Aqui a gente tem a equação geral da reta. Isso aqui seria a equação geral da reta. E para obter a equação reduzida, vamos deixar o y isolado no lado esquerdo aqui da igualdade, né? Então, vou passar o 7x para o lado direito e o 29 também para o lado direito. Vai ficar assim, ó, menos y é igual 7x aqui, o 7 é positivo, quando vai para o outro lado fica negativo. 29 é positivo, vai para o outro lado fica negativo. Beleza? Só que a nossa equação reduzida não pode ter esse sinal de menos, aqui só pode ter o y. Lembrando que aqui é como se fosse um menos 1, né? Então, a ideia então é a mesma do exemplo anterior, tá? Você pode vir aqui e dividir toda a equação por menos 1. Pode manter essa mesma ideia em mente. Que um número dividido por ele mesmo vai dar 1, né? Um y é y. Aqui vai menos 7 dividido por menos 1 vai dar 7. Menos 29 dividido por menos 1 dá 29. Tá? Aqui também poderia pensar da seguinte forma, é só multiplicar por menos 1 que também daria certo, tá? Então você tem essas duas formas de fazer. Mas dá para resolver também usando a mesma ideia do exemplo anterior. Dividir pelo coeficiente do y, que vai dar certo. Então essa é a equação reduzida da reta. Beleza? E claro, né, como é muito parecido com a ideia de função afim, dá até para usar esse assunto para resolver alguns problemas de função afim. Então, vou finalizar resolvendo esse exemplo aqui, beleza? Tentar fazer um pouco rápido. Parecido com o exemplo que eu fiz no vídeo anterior, né? Na verdade é o mesmo gráfico, tá? Só que aqui eu já coloquei a questão completa, tá? É a mesma ideia, tá? Então você tem... Aqui mostra o gráfico, né? Do volume do álcool em função da massa, né? Então, por exemplo, quando você pega 40 gramas de álcool e calcular o volume, vai dar 50 centímetros cúbicos de álcool. Aí... Só que lá no vídeo anterior eu só fiz a letra B, né? Já vim direto para cá e fiz. Só que tinha uma letra A, né? Então vamos resolver a letra A. Agora, na letra A, ele quer saber a lei da função apresentada no gráfico. Dá para usar esse assunto que a gente está vendo de geometria analítica para resolver alguns problemas de função afim. Então, mostrar isso, né? Vamos ver se vai caber nesse cantinho. Então, para usar a lei da função, né, eu preciso pegar 3 pontos no gráfico. 2 determinados, né? A gente tem o 0, 0 e o 40, 50. E pego um ponto qualquer x, y. Então, pegando o ponto P aqui. Então, eu quero que esses 3 pontos, né, sejam colineares, né, sejam alinhados. Então, quando a gente for calcular o determinante, tem que dar 0. Então, vamos lá. Fazendo o determinante, começar com x, y. Tanto faz a ordem, tá? Eu vou pegar o 0, 0 mesmo. Mas poderia vir esse aqui pelo segundo. Tanto faz a ordem, tá? E 40, 50. Repete o primeiro. E faz agora a multiplicação, né? X vezes 0 dá 0. 0 vezes 50 dá 0. 40 vezes y dá 40y. Faz a mesma coisa para o outro lado. Y vezes 0 dá 0. 0 vezes 40 dá 0. 50 vezes x dá 50x. É claro que aqui, ao somar, né, vai ficar só 40y. Porque ficaria assim, né? 0 mais 40y. Só que 0 mais 0 é 0. E 0 somado com qualquer número dá ele mesmo. Então aqui, no caso, ficaria só 40y. Beleza? A mesma coisa aqui do outro lado. Ao somar, só vou ficar com 50x. Ih, será que vai caber aqui?
E agora, para finalizar, né, o determinante, né, tem que dar zero, então o da direita menos o da esquerda tem que dar igual a zero. Vai ficar assim, ó. 40y menos 50x, né? O da direita menos o da esquerda tem que ser igual a zero. Quando a gente fala em função, né? Lembra que função afim, ela tem essa cara aqui, ó. Então ela fica escrita como a equação reduzida, né? A função afim seria a nossa equação reduzida aqui em geometria analítica. Então eu tenho que reescrever isso aqui como com essa cara, né? Como uma equação reduzida. Então, no caso, tem que deixar o y sozinho do lado esquerdo da igualdade. Então, passo 50x para o outro lado. Como o 50 aqui é negativo, aí para o outro lado fica positivo. E o 40, aí você divide, né? Pode usar a mesma lógica que a gente usou lá nos outros, né? Divide por 40. Nesse caso estava mais simples, né? Podia passar o 40 dividindo, mas enfim. Vou continuar aqui, vou invadir o espaço da outra questão. Claro que 40 dividido por 40 vai dar 1, né? Então vai ficar 1y, que é y. E 50 dividido por 40, assim, dá até para simplificar, né? 50 e 40 dá para cortar os zeros e deixar na forma mesmo de fração, beleza? Não é necessário dividir. Tá? Você poderia parar aqui, beleza? Então aqui eu só cortei os zeros para simplificar a fração e parei. Essa daqui seria a nossa função, né? Beleza? E vamos para B. Assim, a B eu já fiz no outro vídeo, né? Já mostrei que dá para fazer diretamente usando determinantes também, mas enfim, vou fazer aqui usando a questão anterior, que talvez quem elaborou a questão era o que estava esperando, né? Que fizesse a massa em gramas de 30 centímetros cúbicos de álcool. Então ele quer saber o seguinte: quando você tiver 30 centímetros cúbicos de álcool, ele vai ter quanto de massa, né? Então é basicamente isso que ele quer saber, né? Quanto de massa você tem que ter de álcool para que ela possua 30 centímetros cúbicos de álcool? A gente já tem uma relação, né? A gente já tem uma função aqui, né, que relaciona massa e volume, sendo que o x é a massa, isso aqui é a massa, e o y é o volume, né, que está no eixo y, volume. Então, basicamente, eu quero saber o seguinte: quando você trocar o y por 30, qual deve ser o valor de x? Certo? Quando você trocar o y por 30, qual deve ser o valor de x? Então, é só trocar aqui nessa função y por 30 e fazer a conta da equação que vai aparecer, né? E aí, como é que faz essa equação? Esse 4 aqui, você pode passar multiplicando para o outro lado, tá? Isso você pode, porque esse 4, na verdade, você pode olhar ele como se estivesse dividindo todo o lado direito. Então, você pode passar ele para o outro lado multiplicando. 30 vezes 4 dá 120. Ou pensar que tem umzinho aqui embaixo, né, e multiplicar cruzado. Também pode pensar isso, que tem umzinho aqui, né, e multiplicar cruzado. Vai dar a mesma coisa. E esse 5 que está multiplicando passa dividindo. Vai ficar 120 sobre 5. E 120 dividido por 5 vai dar 24, né? Vai dar 24. Então vai dar 24 gramas. Então se você tiver 24 gramas de álcool, ele terá 30 centímetros cúbicos de volume, né? Então, gente, é isso que eu queria fazer nesse vídeo. Com essas ideias já dá para fazer a lista
Valeu. Desculpa pelo vídeo ter ficado grande. Valeu.